bom dia, boa tarde, boa noite, ou algo mais, eu não sei, né? Que ia mais, não sei o que é, tá? Estamos dando início a mais um bate-papo com o Zene, desta vez com Beatriz Rodrigues. A Beatriz, eu posso dizer que não conheço. É ótimo a gente bater papo com quem a gente não conhece. Eu só sei que ela é irmã da Bárbara. Não sei mais nada dela, juro. Mas, como é irmã da Bárbara, eu confio, né? Acho que vai ser legal o papo com a irmã da Bárbara. Antes, eu tenho que dizer quem é a Bárbara. A Bárbara faz parte da nossa equipe, a quem eu sempre agradeço, Bárbara, Lucas e Marcos, que ficam por trás desse papo todo, editam, olha, quase que o impossível aqui para esse negócio funcionar. Porque se depender de mim, o bicho pega, né? Então, agradeço aos três profundamente, né? Hoje nós vamos conhecer um pouco a vida da Beatriz, que todo mundo chama de Bia, e eu também, ela nunca reclamou, né? E lembrar aquelas coisas que eu sempre digo para vocês. Uma vida não tem uma história, ela é uma história. Uma vida é a história. Replicando aquele dito norte-americano, All Lives Matter. E lembrar o nosso grande teólogo falecido esse ano, Francis Joseph Inkelamert, homicídio é suicídio. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Zene, bom dia a todo mundo que esteja assistindo. Bom, Beatriz, para começar, como de sempre, como é que você gostaria de se apresentar? Eu gosto de me localizar politicamente, né? Então, quais são os marcadores aí que atravessam o meu corpo e a minha identidade? Então, me chamo Beatriz, Bia, né? Não tem problema. Eu sou uma mulher negra, bissexual, não monogâmica, sou formada em psicologia. Hoje eu atuo como docente de psicologia, né? Estou iniciando aí na docência, que tem sido incrível. Também supervisiono o estágio clínico, né? Pela abordagem que eu me referencio, que é pela ACP. E também sou supervisora num projeto chamado Porto Seguro, da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude. Então, a gente promove círculos de diálogo em escolas, né, instituições de acolhimento, né, buscando uma promoção, né, de saúde, né, dentro desses viés do que é saúde para além só da ausência de doença. Então, é um pouquinho aí de quem eu sou e do que eu faço. Tá. Aí, já que você começou fazendo uma pequena audiodescrição, eu tenho que dizer que eu estou com uma camisa verde. Aliás, foi você que me disse. Obrigado, Beatriz. Eu acho que eu tinha esquecido que eu estou com uma camiseta verde, né? Aqui do meu lado esquerdo tem uma porta, tem uma estante aqui mais para trás e uma cama onde eu durmo. Não sei se tem mais alguma coisa. Você está olhando mais alguma coisa que você diria para as pessoas a meu respeito? Não, meu cenário, meu respeito não, por favor. Tem uma janela bem grande atrás e as duas paredes são verdes. É isso, mais que eu vejo. As paredes são verdes. Tá. Eu posso fazer a minha também? Claro que não, eu ia pedir isso nesse momento. Perfeito. Como eu postei, né, sou uma mulher negra, tenho vitiligo, eu tenho cabelos curtos, com franja e castanhos. Eu tô com uma blusa lilás, né, que tem um corte assim, um pouco diferente, um pouco assimétrico. Eu tô numa sala, né, que tem paredes amarelas e com uma estante de livros. Atrás eu tenho alguns pôsteres. Um deles é da Lélia Gonzalez. E é isso. Tá faltando a Sueli Carneiro. Cadê a Sueli Carneiro? Dela só tem um livro. O pôster veio no livro não da tem Lélia. Pôster. Porque a Sueli é um pouquinho mais recente, né, do que a Lélia, né? Sabe, eu conheci a Lélia num encontro
lá no Rio, no Parque Lage, eu estive num encontro com ela, assim, batendo papo assim, com ela. Muito legal, a Lélia. Mas foi há tanto tempo, acho que você não tinha nascido, não. Foi em 81. Não tinha, não. Tinha, não? Não. Não. Pois é, eu já. E já era ativista. Tá? Então, eu tive um bom papo com a Lélia, e algumas pessoas. A gente estava sentado assim no chão, numa boa, entendeu? Ela é uma pessoa muito interessante. Uhum. Bom, Beatriz, aqui, eu vou começar mais ou menos pelo meio. Esse negócio de você se considerar negra. Uhum. Bom, você tem vitiligo, isso atrapalha alguém reconhecer você como negra? Hoje em dia, não. Eu tenho vitiligo desde os meus 6 anos de idade, né? E o vitiligo é uma doença progressiva. Então, o meu É tipo de genética? Ela é genética? ela é multifatorial. Ela ainda não tem uma causa em específico, mas o fator genético ele pode predispor, né? É uma doença autoimune, né? Então, que tira a pigmentação da pele. Então, como eu tenho desde os 6, chegou um momento da minha vida em que eu estava, assim, 90% com o corpo todo coberto do vitiligo, né? Então, eu também me passava, assim, tentava, né, bem, assim, entre aspas, me passar como uma pessoa branca. Então, eu alisava muito meu cabelo, eu usava maquiagem para esconder as partes que ainda, né, tinham alguma pigmentação. Mas aí depois aconteceu o movimento contrário, eu voltei a repigmentar, né? Então, eu voltei com minha pigmentação normal. Então, hoje eu acho que eu sou assim, 60% com a pigmentação mesmo, e uns 40 ou 30 com vitiligo ainda. Sei. E esse negócio de se reconhecer negra, como é que se deu isso? Nossa, é uma pergunta complexa. Não, olha só, aquilo que você não quiser responder, você não responde, tá? Não, É simples assim. sim, não, muito tranquilo. Estou muito à vontade assim, para dizer, olha, não estou muito afim, mas é de boa. Não, tá. Como eu voltei a repigmentar ainda na faculdade, a graduação ela foi assim um grande espaço para eu me identificar de várias maneiras, né, de maneira política também. Então foi na faculdade que eu comecei a me entender enquanto negra também, muito por conta das minhas amizades, né? Antes as minhas amizades eram um núcleo majoritariamente branco, então isso também dificultava um pouquinho. E aí foi na faculdade, tendo contato com autoras negras também. Eu faço parte de um coletivo chamado Coletivo de Relações de Gênero, Feminismos e Violências. Então, discutindo, né, e tendo contato com outras pessoas, foi que eu comecei a me identificar enquanto uma mulher negra não retinta. E aí foi formando essa identidade. Confesso que tiveram alguns altos e baixos, né, quando eu ia para eventos em que eram para pessoas negras e tinham pessoas mais retintas, né, e aí eu ficava assim, caramba, será que eu sou negra o suficiente para estar aqui nesse espaço? Mas aí eu fui muito acolhida pela minha rede de afeto que eu construí, e hoje eu consigo me auto-identificar e me autodeclarar assim, de maneira bem segura. Então é um processo assim, de muito altos e baixos. Tá certo. Bom, agora vamos do começo. Sua infância. Você nasceu em Belém? Sim, assim, em Belém, no bairro do Jurunas. Olha, mesmo, né? Lá no Jurunas, no bairro da Gabi Amarantos. Uhum. A gente vem, né? E aí eu falo a gente, eu e minha irmã, né, a Bárbara, é de uma Você é mais família. velha que a Bárbara, né? Eu tenho 25 anos. Vou fazer 26 daqui a uma semana. Olha, mesmo? Vai ter uma festa igual aquela da Bárbara? Quem dera! Eu vou para a trasladação, que não vai. Todo mundo vai estar no Sírio, né? A me restar ir para a trasladação também. Ah, não, mas se você me convidar, eu vou. Eu fui na Bárbara, por que eu não vou na sua? Verdade. Mas eu acho Né? que eu vou mesmo. Depois de uma semana, pelo menos, eu acho que eu vou sim. Tá. Me convida, por favor. Senão, eu denuncio aqui, ela não me convidou.
Uma nota de repúdio. Exatamente. Isso. Nota de repúdio. Mas você nasceu no Jurunas. Sim, a gente é de uma família pobre, a gente morava só eu, a minha irmã, minha mãe e minha avó. A nossa casa foi construída também com a ajuda, né, da minha avó quando ela ainda era pequena, né, foi meu bisa que construiu. Era uma casa de madeira, né, bem pequenininha, e a gente saiu de lá, eu acho que estava com uns 10 anos, que foi quando a minha mãe se casou, né, e aí ela levou eu e minha irmã, e a gente passou a morar na Pedreira, né, mas enquanto a gente morava nos Jurunas, era tudo muito, muito próximo, né, a escola que a gente estudava ficava assim nos fundos de casa, né, então era algo muito familiar, e aí eu volto a morar nos Jurunas depois de adulta, né, lá para 2016, eu e minha irmã, a gente volta a morar com a nossa avó. Lá E no aí a Jurunas. gente... Isso. E aí já estava completamente diferente, né? Já estava na prefeitura, né? Mesmo demorou, mas já estava fazendo tratamento lá, porque tinha alguns canais. Hoje está muito mais diferente ainda, né? Com essa visão maior para Belém, né? E lá onde eu morava, no Jurunas, era perto do Portal da Amazônia, né? Que Ah, também virou um ponto aí de turismo e tudo. e Então, a tô lá. violência lá, você acha que aumentou? Olha, vem outra, a gente vai lá em casa para ver como tá. E aí a Ah, gente conversa com a nossa vizinha. E ela disse que tá bem mais perigoso, porque a gente morava numa vila, bem nos fundos. Inclusive, uma vez apareceu no Balanço Geral que o Pimenta foi bater lá. E chamou a quem é o nossa. Pimenta? É um jornalista, que não sei nem se eu posso chamar ele assim, né? Mas um apresentador, né, do Balanço Geral, que fala dessa parte de criminalidade em Belém. Balanço Geral é na Liberal, né? Não, é na Record. Ah, é na Record. Eu não sei se ainda tem, que a gente Você não. vê que eu entendo de televisão pra caramba, né? Tu não tá perdendo nada, tu não tá perdendo nada. Não, tá. Não. E aí ele foi fazer uma batida lá, eu acho que era sobre droga ou algo nesse sentido. Chamou a nossa vila até de beco. Ai, que horror, era uma vila. Mas hoje a nossa vizinha comenta com a gente que está bem perigoso, né? Tem algumas pessoas que são usuárias de droga e que vão lá para fazer o uso, né? E aí isso acaba trazendo outras pessoas também. Quando a gente ainda estava lá, um outro vizinho nosso sofreu agressão. Ele estava entrando na vila, e ele foi agredido. Então, assim, hoje tá um pouquinho mais. A gente nunca tinha presenciado nada na vila mesmo, né? Já tinha acontecido na rua, normal, lá no Tamoios, mas na nossa vila eu nunca tinha visto. E agora tá um pouquinho mais complicado por lá também. No seu tempo, você andava livre pela vila, pelas ruas? Não tinha problema ou já havia restrição? Ou Quando eu só, era, quando eu só era uma só? criança, era muito Ah, de boa, assim, pelo que eu lembro, né? A gente andava de maneira muito livre. Agora que tem a festividade, né, de Cosme e Damião, então a gente varava é em hoje, outras hein? ruas. É hoje. Verdade, é hoje. Opa! E Ah, aí eu a gente, quero doce. Ah, eu quero. Como eu comi doce em Cosme e Damião? Nossa, nossa, a gente ia de sacola, assim, para as era, né? casas, para trás, era muito bom. Quando a gente volta enquanto adulta, não. Aí a gente já vai com um pouco mais de medo, né? Porque a gente já não conhece mais algumas pessoas que moram lá. A minha avó, não. Eu vejo que muita coisa talvez não tenha acontecido com a gente, assim. Até no momento que a gente estava reformando lá em casa, que a gente foi subir a parede. Hum. E ficava assim quase que destelhado, sabe? Era muito fácil de alguém pular. Então, assim, eu entendo que muita coisa não aconteceu porque minha avó há muito tempo mora lá, né? Então as pessoas conheciam ela. Uhum. Mas Mas passando um deixa eu fazer pouquinho. um reparo aqui. Eu disse que hoje, 27 de setembro, eu denunciei o dia da nossa gravação, viu? Ah, Não é o dia que vai acontecer. é verdade. Você vê? Não, eu vou pedir aos nossos três para não cortar, não. Deixa isso, né, assim.
Vamos deixar isso livre aí, todo mundo saber. Pronto. Estamos gravando em Cosme Damião e a Bia não me deu doce. Pronto. E o pior que tem aqui em casa. Hein? Tem que... E o pior que tem. É? Aqui tem. Se eu pudesse, eu ia. Mas vamos lá. Então, e o açaí do Juruna? Já existiu o açaí? Como é hoje? Aqueles acendem aquelas luzes à noite para dizer eu tenho açaí. Ainda é assim, claro, né? Já era assim naquela época? Já eles recortavam garrafa, né? E aí eles colocavam só uma lâmpadazinha dentro, assim, para sinalizar que tinha, ou alguma bandeirinha em vermelho também para sinalizar que eles tinham. Hoje já é mais placa mesmo, mas se a gente sai um pouquinho, ainda vai pelo bairro, né? Mas sai ali, pelo menos da parte em que eu morava, a gente ainda encontra dessas outras maneiras mesmo, como era antes. Uhum. E bom, você disse que a escola, então você fez o antigo primário, na sua época não era mais primário, já era fundamental? Era? Você fez todo o fundamental lá nos Jurunas? Até a quarta série, sim. Até a quarta série. Que eu acho que hoje é o Fundamental 1. Tem fundamental. Tem uma diferença hoje já. Porque na minha época era primário e ginásio, era até a quinta série o primário e depois o ginásio. Olha, nossa, meu Deus do céu, isso acabou. Há uma coisa que eu acho interessante, o seguinte, existe o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Eu fiz uma ilação não muito boa para o sistema educacional. Quer dizer que o fundamental é inferior? O que você acha? Se o fundamental é inferior? Não tem o médio e o superior e o fundamental? Nossa, muito pelo contrário. Eu penso que talvez nem caiba assim fazer alguma comparação, porque são momentos tão distintos, sabe? Cada um ali dentro das próprias especificidades, né? Das próprias potencialidades também. Eu tinha comentado no início, né, que eu sou supervisora do Porto Seguro, e a gente atende escolas que são supervisionadas pela SEMEC, pela SEDUC, e a gente atende o ensino fundamental. Em poucas escolas é o médio. Né? Então, E a nomenclatura então está errada, né? Chamar médio e superior e botar o fundamental ali, né? Me permitiu essa ilação estranha, né? Que é uma grande inversão de valores, na verdade. Tá? E o fundamental, né, que são as criancinhas, assim, são incríveis, elas estão muito mais, assim, atentas, né, e elas reclamam, e elas falam, né, a gente acompanha algumas escolas que os meninos pontuam mesmo do que eles não gostam, do que eles acham que deveria mudar, eles percebem, tem uma escola aqui para Iquaraci, que ela é bem grande, assim, ela tem polo de artes, ela tem uma biblioteca muito, muito, muito bem estruturada, e aí eles falam, poxa, a escola tem tanto potencial e a gente não está conseguindo utilizar todos esses recursos, né? Então, para mim, eu entendo que tem muita especificidade, assim, em cada momento, eu acho que nem não entendo, assim, como algo superior ou inferior, sabe? Uhum. Bom, então é assim, aí na quarta série você foi para Pedreira. Isso. E aí mudou de escola, era tudo escola pública? Você sempre estudou em escola pública? Não, sempre estudei em escola particular. Sempre particular. Isso, mas a nossa de bairro era particular. Aí a gente mantém particular. Eu estou tendo contato com o ensino público agora, que eu estou fazendo uma especialização em promoção de política pública em gênero e sexualidade na Amazônia, na UFPA. Então, é meu primeiro contato, assim, enquanto estudante com o ensino público. Tá, e aí você fez o ensino médio também na Pedreira? Não, o ensino médio... Nossa, mudei muito de escola. O ensino médio já foi aqui para o Parque Verde, que é aqui para Augusto Montenegro. É bem mais
bem mais distante do centro, Mas você, que é para aí onde você a gente passou. mora hoje. Sim, mas você morava aí ou você só estudava aí? Não, a gente se mudou. Antes a gente Ah, morava na Pedreira, aí depois a gente veio aqui para Augusto Montenegro, né, para o Parque Verde. E aí a gente também mudava de escola. Então eu estudei numa ali mais próximo do shopping, depois outra para a Cidade Nova. sei. E aí Bom, mesmo morando aqui, aí eu fui para a UNAMA, depois que é por onde eu me formei em psicologia. como nós estamos falando do Brasil inteiro e quiçá para o mundo, né? Que shopping é esse e o que é Cidade Nova? Ah, tá. É, Cidade a Nova, gente tem que tomar cuidado com isso, né? é verdade. Olha, toda cheia da Não é? região aqui. Cidade Nova é um bairro de Ananindeua, É a né? cidade vizinha a Belém, né? Isso, é bem aqui do ladinho de Belém. E a Cidade Nova é o bairro de lá. E o shopping é o Parque Shopping, né? Que é aqui na Augusto Montenegro, é um dos shoppings que a gente tem em Belém. Uhum. Nessa sua andança por essas escolas, como é que o seu vitiligo era encarado pelos seus colegas? Gente? Quando eu saí do Jurunas, que eu fui para Pedreira, que a gente estudou, aí lá eu soube a primeira vez o que era violência. Foi quando eu sofri preconceito, né? A primeira vez que é hoje que a gente nomeia como bullying, e eu tenho minhas críticas, né, em relação a esse termo bullying. Sempre que falam bullying, eu penso em café, eu não sei porquê, mas é um problema sério. Ai, nossa, eu me incomodo muito com esse termo. Eu também, mas deixa isso para lá. Bom, É. você não fale do seu incômodo, o meu deixa para lá. E aí foi a primeira vez que eu soube que era violência, foi na quinta série, né? E aí a gente, depois, no ano seguinte a gente mudou, e aí a gente foi para uma escola que, mesmo particular, era de uma galera mais de classe média para baixa, né? A que eu estava na quinta, não, era de uma galera de classe média para alta, né? Então também aí tem algumas nuances, talvez, que tenham inflamado ainda mais questão de preconceito. Mas na sexta foi mais tranquilo, né? Os meninos. Você acha que na classe média para alta o preconceito é maior? Em geral, você diria isso? Ou foi um Assim, acidente? Ou isso que aconteceu com você foi um acidente? tomando como uma experiência muito particular, né, muito particular mesmo, eu percebo que há diferença. Sabe? Quanto mais é longe da norma, quanto mais desviante, mais violência eu sofro. De pessoas que têm uma classe muito distinta, né, ou que têm uma sexualidade muito diferente da minha. Né? Então eu percebo que sim, se eu for fazer assim, uma comparação de todos os espaços em que eu já estive, sem dúvida alguma eu sofro muito mais violência em lugares né, assim, entre aspas, de pessoas ricas, né? Bem mais preconceito. Uhum. Bom, aí você fez o médio e foi para a UNAMA. Você já disse que foi para a UNAMA Uhum. e fez psicologia na UNAMA. É porque você nunca estudou em escola pública. A minha mãe sempre estudou em escola pública, né? Ah, Então a experiência que ela teve moldou um pouquinho sobre como ela enxergava a escola pública. Então, elas sempre se esforçaram muito para que a gente pudesse estar em escola particular, tanto ela quanto minha avó, que elas entendiam que era ali num ensino mais estruturado, mais assim, certinho, e aí bem entre aspas, tá? Que eu estou colocando aqui, gente, bem entre aspas mesmo, poderia gerar uma maior continuidade, digamos assim. Né? Então, elas sempre trabalharam muito, né, se esforçaram muito para que a gente pudesse estar numa escola particular. e você acha que é diferente? Pela sua experiência de hoje, você acha que é muito diferente? O ensino numa pública e uma particular? Sim, mas não talvez desse modo negativo como elas enxergavam. Entendo muito também a partir da própria experiência delas, né? Uhum. Mas hoje, quando eu chego nas escolas, né, a partir do projeto, eu percebo, por exemplo, o quanto é difícil para tentar reivindicar alguma situação que envolva, né, o corpo, a equipe,
de técnicos da escola, né? Então, os professores, alguns outros funcionários. É muito mais difícil, já que nas escolas públicas é por concurso, né? Então, eles se sentem, assim, pelo menos nos relatos que as crianças trazem, a dificuldade que é ter alguma mudança, por exemplo, sabe? Em relação a relacionamentos ou algo nesse sentido. Mas que na escola particular também não era muito diferente em relação a isso, né? Mas eu senti, assim, que os professores, por conta de que havia, né, as pessoas pagavam, assim, entre aspas também, tá, gente, de novo, não era um relacionamento, assim, muito, olha, vou te passar aqui o conhecimento e é isso. Aqui. Só recebe, sabe? Então... O pessoal comenta muito que há escolas particulares, Uhum. e a gente sabe que não são todas, tá? Isso aqui não é nenhuma Sim. crítica genérica. O pagou, passou. Você chegou a se defrontar com isso? Pagou, passou? Muito, Muito. muito, muito. Assim, eu tinha algumas colegas que elas falsificavam o próprio boletim. E isso todo mundo sabia, sabe? Coordenação sabia, professores sabiam, os pais sabiam, mas era algo que não fazia muita diferença, não. Ah, tá. E por que você fez psicologia na UNAMA? Você não pensou na UFPA? Eu tô falando, porque era a única pública que tinha psicologia, né? Sim, Até hoje a UEPA não tem psicologia. isso. Não, a pública mesmo é só o FPA e hoje tem muito mais particulares que tem psicologia também. Uhum. Até então, psicologia na UNAMA era era mais referenciada mesmo. Você achava melhor, inclusive, do que da Federal? Não, de particular. Entre as particulares que eu Entre as evitei, a particulares. UNAMA, isso, naquela época, que hoje muita coisa mudou, era uma das melhores. Eu não fiz a UFPA porque, assim, entre nós, né, eu e tu e a pessoa, a galera que vai estar assistindo, eu não era muito de estudar. Entre nós e a torcida do Paysandu É, do Remo. eu não era muito de estudar, tá, assim, eu não era Aí assim, ai, vou estudar muito para o Enem. Não, porque como eu sabia que poderiam pagar uma particular para mim, então eu fiz particular. Porque minha mãe, quando casou, ela teve 2 enteados que eram mais velhos, e todos eles fizeram particular. E a minha mãe sempre me ensinou que se um pode, os outros podem também. E eu fiquei, se eles podem ir para uma particular, eu também posso. E aí, o Enem não era uma preocupação para mim, a federal não era algo também, uma faculdade em que eu queria ir. E eu também sabia que era muito mais difícil, era muito mais concorrido, porque isso era muito comentado no ensino médio. Eu falei, vou para a UNAMA. E aí, inclusive, eu só me inscrevi para a UNAMA também, se não passasse, o que também não era muito difícil, convenhamos. Era mais difícil se manter na faculdade do que necessariamente passar nela. E aí foi. Vou sugerir você seguir um pouco o exemplo da Bárbara, né? Ai, Bárbara. Nossa, Bárbara. quem? Meu Deus! Ela puxou quem? Ela puxou quem? Ó, não vamos falar muito dela, não, mas ela puxou quem? A sua opinião. Olha, assim, a mamãe e a vovó, elas sempre pautaram muito nessa questão da educação. Elas entendiam que a educação transforma a vida, né? E a Bárbara, hoje, o movimento dela, a dinâmica que ela tem, eu entendo que é muito particular dela, sabe? Essa questão de pegar e de estudar. Então, eu acho que foi um recurso que ela desenvolveu por ela mesma. Uhum. Sabe? Então, caraca, minha irmã estuda muito, muito, ela se dedicou muito no ensino médio para passar numa particular também. Isso também envolvendo outras questões, não só preciso estar numa pública, não, mas envolviam outros atravessamentos também, né, que motivaram ela para estar numa pública. Quando eu fiz, não. Falava, ai, não estou muito afim, quero fazer uma gracinha aqui no convênio, ficar com os meus amigos, né? Vou estudar ali o mínimo para que eu consiga entrar no ensino superior. Quando a gente bater papo com a Bárbara, que ela não vai escapar, não, tá? Não, eu estou dando um tempo para ela respirar e tal, mas ela não vai escapar. Aí ela vai contar essa história para nós, não é? Bom,
Então tá. Tem mais alguma coisa da tua infância, de escola que você gostaria de dizer, para a gente já ir pulando para outras? Aí eu vou entrar na UNAMA. Como é que foi Uhum. teu curso? Olha, agora assim, de cabeça, eu acho que Não tem mais nada. não. Acabou a tua infância. Acabou. Foi, foi embora a sua infância. Pronto. O pior que tem coisas assim que eu não lembro muito, sabe? São assim, alguns apagões que eu tenho em alguns Uhum, períodos da minha infância. uhum. E o teu curso de psicologia? E você fez psicologia porque você quis mesmo? É porque eu conheço pessoas que queriam fazer um curso e acabou fazendo outro, e não sei mais o que, um monte de coisa. Você ou não? Você fez psicologia mesmo? Sim. Quando eu considerava assim, quais cursos eu quero fazer, né? Aí eu sempre falava, direito e psicologia. Se eu tivesse que fazer uma segunda faculdade, sempre vinha psicologia. E aí, Hum, quando eu tive que escolher mesmo, eu falei, caraca, psicologia é o que mais tem em comum. Sempre que eu coloco um outro, ela é a que se sobressai, né? E aí eu hum, escolhi mesmo fazer psicologia. E aí eu vou falar, né, do meu curso e da faculdade, como já foi comentado aqui, que é a Universidade da Amazônia, é da minha época, que hoje as coisas estão muito, muito diferentes, de uma maneira não positiva, né? Mas da minha época foi um curso muito bom mesmo. Tinha muitos projetos de extensão, né? Tinham o plantão, que é um serviço de atendimento psicológico para a comunidade. Ele funcionava assim, ele era referência na UNAMA, muita gente, tinha muita demanda, né? E ali da própria comunidade ao redor da UNAMA, né, que é na Pedreira. Então, assim, era um curso que tinha uma equipe também de professores muito boa. Então, assim, muito, muito bom mesmo o meu curso. Muito bom. uhum. E aí você resolveu estudar? Aí não tinha saída, né, Zênio? Ou era isso ou era isso. Aí você Porque, estudou. porque ali, né, eu entendia que assim, se um passou na particular, eu posso, mas minha mãe não deixava eu reprovar, não. É mesmo? Não tinha O problema. Deus te A livre, dona reprovar não Andréia era uma era, era, opção. era barra pesada, a dona Andréia? Era em relação a estudo, quando ela Hum. via assim que a gente estava dando uma caidinha, nossa, ela ficava em cima. Ela conta, né? Porque eu não lembro. Assim que no início da faculdade mesmo, ela ia na faculdade para ver como é que a gente estava, se a gente estava em sala. É mesmo? Ela mesma que se preocupava com a questão das notas, que ela queria ter, mas isso foi só no início. Aí depois que ela Uhum. viu que eu já estava engajada, ela ficou mais tranquila. Deixou você. É, Quer dizer, é mãe mesmo, aquela mãe, né? O pessoal chama leoa. Aquela leoa que essa toma conta da cria, que não tem jeito, né? essa é. Ah, tá. Bom, tudo bem. É, vamos aqui a esse. Já que você tocou no assunto, Uhum. eu posso perguntar. Se você tocou. Se você tocou no assunto, eu posso, não posso? Pode. Quando é que você se descobriu bissexual? Foi também na graduação, né? Na graduação? Que eu me redescobri, que eu falo. Ah, Que eu já tinha, quando era criança, eu lembro, né? E a faculdade, ela foi, principalmente o grupo de estudos, que é esse coletivo que eu faço parte ainda, ele foi um grande diferencial, assim, na minha vida, porque, para além de discussão teórica, a gente também era um grupo de acolhimento, então a gente falava sobre as nossas vivências, as nossas experiências, vinculada à temática que a gente estava discutindo. Né? Então, quando a gente falava sobre sexualidade, sobre diversidade sexual, eu fui resgatando algumas memórias. Né? E aí eu lembro que quando eu ainda era bem criancinha, acho que, sei lá, uns 8, 10, 11 anos, eu já tinha assim, um interesse por meninas também. Né? também, também. É, que a norma já coloca que a gente é hétero, né? Então, por interesse por menina eu já tinha. Por Bom, menina até eu o sempre tive. Freud ficou em dúvida, né? Ele andou dizendo que a gente é bissexual, não foi?
Pois é, mas aí o problema do Freud foi dizer que a bissexualidade era a transição para uma identidade concreta, né? O problema dele foi Esse que foi o problema dele. um deles, né? Porque, assim, eu Não, perfeito. não sou da psicanálise, né? Eu tenho muitas críticas a Freud. Coitado. Não, depois eu vou perguntar qual é a tua corrente, essas coisas assim, Tá. de atuação. Não, é só para não embolar o meio de campo, porque eu tenho tendência a embolar o meio de campo. Essa é a minha tendência. Eu começo um assunto e vou entremeando. Eu li um livro, hoje em dia acho que ninguém lê, mas devia ler, Malbatã. Você ouviu falar do Malbatã? Não. Não. Malbatã tinha 2 livros que eu era aficionado. Um se chamava O Homem que Calculava, livro da minha adolescência. E ele escreveu um outro livro chamado 1000 Histórias Sem Fim. Aí, então, assim, o camarada começava uma história, aí no meio daquela história ele ia contar outra, e não terminou. Entendeu? Eu não contei se eram 1000 histórias. Não me lembro se eu contei. Mas o fato é que a gente não sabe a conclusão de nenhuma delas. Eu sou assim. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado. É verdade, eu tenho que tomar. Inclusive, a minha sala de aula era planejada, mas entre o início e o fim, tudo podia acontecer. Uhum. Tudo podia acontecer. Bom, então tá. Então, aí você nessa discussão, então, que houve uma discussão, né, entre opção e orientação, você então fica com a noção de orientação mesmo, né? Sim. É uma orientação. Sim, faz parte da minha identidade, da maneira como eu vivencio a minha sexualidade também, né? E semestre passado, já estou emendando em outra coisa, me perguntando uma coisa... Não, pode embolar também o meio de campo. Eu não tenho moral para... Né? Essa discussão de opção e orientação, semestre passado eu ministrei uma disciplina chamada Psicologia e Sexualidade, né? Que é para o 9º semestre. E não sei, meu Deus, em que momento foi que a psicologia ficou tão dividida assim, em pessoas muito conservadoras? Por mais que a gente tenha um conselho aí que solte resolução sobre diversidade sexual, sobre questões de gênero, mas tem muito conservador. E aí, esse era um dos pontos que a gente discutia, né? Então, eu levanto a premissa de que se fosse opção, viver no Brasil, que é um dos países que mais mata LGBT no mundo, gente, eu não escolheria sofrer violência. Não é uma boa opção, né? Isso. Né? Então, não tem como ser algo que a gente escolhe ou que a gente muda. E aí, eu entendo que eu me redescobri. Saber, eu sabia. Só que não era o correto. Né? Uma vez eu fui repreendida por ter, assim, me interessado por uma menina. E eu fui repreendida. E aí eu entendi que isso daqui não era o correto. Então, eu só me relacionei, só me interessava por homens. E aí, na faculdade, foi que discutindo, eu falei, caramba, não é que eu tenho interesse por mulher também? Também. E que não é errado? E aí foi quando eu comecei a me relacionar com mulheres também, né, de maneira afetiva e romântica. E aí hoje é isso aí, eu gosto de me afirmar, de me localizar politicamente, porque faz parte também de quem eu sou, né? De apresentar, eu me apresento como uma pessoa inteira. Né? Então, você aqui já se apresentou assim, é por isso que eu estou tocando nesse assunto, que você permite, né? Sim. E a sua relação com pessoas trans? Você também tem atração por pessoas trans? Como é que você se sente frente a essas pessoas? Sim, eu entendo que a bissexualidade ela não tem o gênero como um fator determinante para a nossa atração, né? Seja nossa atração sexual, romântica, afetiva. Então, o gênero ele não é um fator determinante. Então, eu me interesso por pessoas, né? Se é uma pessoa ali que é bacana, tem um bom papo, eu acho bonita, é o suficiente, sabe? E também que tem uma aproximação, assim, um pensamento parecido com o meu também. E é bom a gente fiz essa pergunta, uma diferença entre o que é uma pessoa bissexual e uma pessoa trans. Você é cisgênera, né? Quer dizer, você se reconhece como mulher, é isso? Sim, eu sou uma mulher cis, né? Então
identifico com o gênero que me foi atribuído ao nascimento, e enquanto identidade sexual, porque essa é a minha identidade de gênero, né, gênero, é bissexual. Quer dizer, há a diferença entre as chamadas lésbicas, né, é que a lésbica, em princípio, se interessaria apenas por pessoas do seu sexo, femininas, né, as lésbicas. Uhum. Isso. Né? Essa seria a grande diferença. Você sabe, tinha uma ativista lésbica, né, muito interessante, chamada Leila Mikulis. Não sei se você já ouviu falar dela. É da antiga, década de 70, 80. A Leila Mikulis, ela foi muito ativa nesse período. Né? E uma vez, numa escola, perguntaram para ela, você poderia me definir o que é uma lésbica? Aí ela me disse assim, não sei não, deve ser algum ET, porque eu não encontrei nenhuma. E veja bem, ela não estava negando o lesbianismo dela. O que ela quis dizer foi outra coisa muito diferente, né? Que a gente tem que considerar é a pessoa, não é isso? Não sei se você parece que entra nessa também. O que é importante é a pessoa. Né? E não o rótulo que você eventualmente passa para a pessoa, não é isso? Sim, em relação a interesse, sim, gosto de gente. Gosta de gente, perfeitamente. Bom, e a questão de ser negra? Vamos embolar esse meio de campo com a questão da bissexualidade. Porque hoje o feminismo negro está muito forte, né? Uhum. E o feminismo negro contesta o que eles chamam de feminismo de brancas. Né? Uhum. Há uma bela disputa, eu acho fantástico. Né? E essa intersecção, você faz a intersecção entre a sua bissexualidade e a sua negritude? Sim, não tem como não, né, olhar sob um viés interseccional, né? Enquanto eu estou aqui existindo, eu não sou vista, ou pelo menos quando eu saio, né, de casa, estou em casa também, não sou só vista enquanto só gênero, enquanto só sexualidade, né, enquanto orientação política, eu sou vista como um todo, né? E pelo menos na minha fala, quando eu converso, né, estou em outros espaços, as pessoas percebem, né, principalmente meu posicionamento político, que é algo também que eu não faço muita questão de esconder, não. Né? Então, não tem como não olhar de maneira interseccional. Nós não somos só uma coisa, a gente é marcado e atravessado por vários marcadores. Né? E aí, recente, agora dia 23, a gente teve o Dia da Visibilidade Bissexual. E aí eu faço parte de uma liga de cuidados integrais à diversidade sexual e de gênero, que é o LACIGS. E a gente fez um evento, né, em alusão, e a gente estava conversando a importância, era uma mesa majoritariamente formada por pessoas negras, né, e a gente estava conversando o quanto não tem como perder de vista que, por mais que sejamos bissexuais, mas a raça ela vai atravessar as nossas experiências de maneira muito distintas até dentro da própria comunidade. Né? Quando a gente fala sobre afeto, quando a gente fala sobre representatividade, né? Quando a gente fala sobre acesso, são diferentes. Eles vão ser marcados. E digamos assim, a gente levar em consideração a bissexualidade feminina e a masculina. Você acha que há muito mais pontos em comum ou muito mais diferenças? Depende, né? Quando a gente fala sobre questões de gênero, e eu acho que eu não sei se eu entendi, né? Quando tu fala sobre bissexualidade feminina e masculina. Mas, assim, Porque tem homem bissexual, é isso. Ah, sim, tá. Eu penso mesmo, eu acho que continuo com a resposta agora que eu entendi mesmo. Depende, né? Quando a gente fala também sobre gênero e sobre expressões de gênero, isso também vai atravessar as nossas vivências enquanto pessoas bissexuais, né? E aí, no evento, teve uma parte em que a gente propôs uma roda vivencial, né? Para a gente falar um pouquinho dos nossos atravessamentos, das nossas histórias. E aí, um dos relatos era sobre como é difícil também para um homem que é bissexual,
mas que é dito, né, bem entre aspas aqui, enquanto um homem afeminado, ele é invisibilizado enquanto uma pessoa bi. Né? Se eu sou um homem afeminado, então diretamente eu seria um homem gay. E o quanto para ele é difícil quando ele fala sobre afeto, quando ele fala sobre relações amorosas, ser percebido enquanto uma pessoa bissexual. Então, eu acho que tem várias nuances, assim, quanto também de uma mana, que é também bi, só que ela é despen, né? Então ela é uma mulher não feminina, também ser percebida nesse lugar, né, da bissexualidade e não ser vista só como lésbica. Então eu acredito que há particularidades também que vão ser muito distintas, sabe, Zene? Ao invés de colocar assim um polo entre mais e menos, eu entendo que são atravessamentos com intensidades diferentes, né, com particularidades, com especificidades. Perfeitamente. Há uma questão que está embananando a cabeça de muita gente, é essa diversidade humana, né? Quer dizer, para muitos, homem e mulher e pronto, né? Fim de papo, não é isso? Ou você é uma coisa ou você é outra. E, na verdade, vou fazer minha consideração aqui, você não é nenhuma coisa nem outra, você é mulher, e acabou. Só que você tem interesses, né? Diferentes do que o pessoal acha. Né? Uhum. A questão binária, né? Sim. Inclusive, há uma coisa que a gente tem que conversar muito ainda, é sobre a maneira nossa, muito arraigada, de pensar binariamente. Né? Então, Uhum. ou você está certo ou você está errado. Né? Ou você está em cima, ou você está embaixo, ou você está na esquerda, ou você está na direita. Né? Quer dizer, não, as pessoas não conseguem embaralhar isso. Né? Parece que ainda é muito difícil a gente poder sair dessa maneira binária de pensar. Né? Eu tenho a impressão que isso é um pouco complicado. Né? E bater papo com você é bom para a gente sair disso, para a gente não... Não, vamos conversar de maneira diferente. Né? E o pessoal fala, e os animais, você não conhece. O pessoal não conhece cachorro, né, Bia? Cachorro parece que nem sempre prima por essa binariedade, né? Parece que tem umas coisas que devem ser consideradas. Não sei se você entra nessa discussão. Há muitas pessoas que gostam de, digamos assim, de discutir as nossas questões a partir dos animais. Né? Uhum. Eu particularmente não gosto. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que os animais também não são tão binários assim quanto o pessoal pensa. Né? Uhum. Né? Eu também entendo que para mim é algo que não faz muito sentido, né? Porque tem uma coisa que difere muito a gente, quando estou comentando Lacan, né? Que difere muito a gente, que é muito particular da humanidade, é a linguagem. Né? Então a gente vai estar atribuindo significados e sentidos o tempo todo, significando as coisas o tempo todo. Né? E a binariedade é uma construção humana. Então, para mim, algo que não faz muito sentido quando a gente tenta atribuir, porque humanos, os animais não são assim, né? Que é uma discussão, às vezes, muito comum em relação à monogamia. E os animais, tem muito animal que é monogâmico, escolhe um parceiro para o resto da vida. Aliás, o pessoal só escolhe os monogâmicos, né? O que é uma coisa curiosa, eu não conheço nenhum mamífero monogâmico, só a proposta humana. Pois Né? e aí quando a gente fala da monogamia, né, enquanto essa estrutura, né, e principalmente quando a gente fala de Brasil, que fez parte, né, da agenda colonial, né, que foi imposição colonial aqui no Brasil, a gente desconsidera. Então, assim, monogamia não é sobre eu ficar só com um parceiro, né, é sobre muitas outras coisas para além só da quantidade de pessoas com que eu me relaciono. E aí eu não entro muito nessa discussão de animal, justamente por entender, né, nessa questão da linguagem. São construções humanas, né, significados humanos. Então, para mim é algo que te confesso que não faz muito sentido. Aliás, a cobrança monogâmica cai muito mais em cima da mulher do que do homem. Né? O homem, digamos assim, é um monogâmico hipócrita. Né? Uhum. Eu tinha um amigo, coitado, que ele dizia assim,
eles ficavam muito com algumas pessoas, né? Ele namorava e tal. E aí eu falei com o cara, por que tu não abre teu relacionamento? Apesar de hoje entender que para mim relacionamento aberto é monogamia disfarçada. Mas na época, eu falava assim, Rubens, por que tu não abre teu relacionamento? Tu vive traindo tua companheira e tal. Aí ele falou, não, mas meu relacionamento é aberto. Mas é aberto para mim e fechado para ela. Ah, Falei, tá certo. vagabundo. Porque, vamos colocar, então, a monogamia numa questão de opção. Né? Veja bem, eu acho que nem eu nem você somos contra a monogamia, mas ela tem que ser colocada como opção. Tá? Sim, sim. Hoje a monogamia ela é compulsória hoje, né? Ainda é compulsória. A gente não é colocado, né, quando a gente é criancinha, os filmes, né, a mídia, o próprio sistema jurídico que criminaliza a bigamia, Uhum. ela não é colocada como uma opção, né? Então ela é a única a ser a correta, a única a ser legítima, né? E aí esse que é um dos problemas. Ela não se coloca como uma das possíveis, ela se coloca Uhum. como a única. E aí é a bronca. É mesmo no mesmo caminho da heterossexualidade, né? Ela é Uhum, colocada como a única via possível. Tá? exato. Agora, vamos. Estou tentando dar uma ordem aqui. A sua vida profissional, como é que você se encaixa nessa sua. Quer dizer, eu já notei que você não separa muito a sua vida profissional da sua vida militante, ou separa? Eu conheço gente que separa muito, né? Eu Uhum. nunca consegui fazer isso, mas também não admiro quem separa, não. Mas se você separa, fique à vontade. Não? Não. Assim, eu não separo, porque eu acho que quando eu entro em sala, né, independente se é para dar supervisão, se é para dar aula, eu chego com uma pessoa inteira. A diferença é a maneira como eu comunico. Se eu estou num grupo, né, se eu estou na LACIS, por exemplo, que é o meu grupo lá de cuidados integrais, eu vou falar de uma maneira diferente, né? Então a gente critica, a gente papapá, fala de várias maneiras. Quando eu estou em sala, eu não tenho como ter o mesmo comportamento. Porque aí, ao Uhum. invés de eu trazer as pessoas para discutir, né, para pensar, para refletir sobre, dependendo da maneira como eu falo, eu acabo mais afastando e reforçando, ou contribuindo, né, para reforçar alguma defesa, ou assim, não quero pensar sobre isso, ou algo nesse sentido. Então, eu entendo que eu entro como uma pessoa inteira, né, eu não consigo, assim, dividir. A diferença é a maneira como eu acesso as pessoas, como eu me comunico, como eu me expresso. Eu acho que essa, para mim, é a grande diferença, sabe? A maneira como eu me expresso em cada grupo. Uhum. E você dá aula onde atualmente? Eu dou aula na FAAM, na Faculdade da Amazônia, ali em Ananindeua. Como é que é essa faculdade? Eu não conheço. Ela é uma faculdade pequena. A gente formou a primeira turma de Particular, psicologia. claro. Isso, particular. Aham. A gente formou a primeira turma de psicologia esse ano. Quais outros Então, cursos você tem na faculdade? tem direito, Hum. eu acho que contabilidade, educação física. Eu não lembro se tem enfermagem, é porque eu estou há um ano lá. Aí eu não conheço, Ah, assim, todos os cursos, mas eu sei que tem poucos ainda. Não é uma faculdade muito grande. tá. Aí você está dando aula. Você não fez nenhum mestrado ainda. Ainda não deu tempo de fazer mestrado, essas coisas, ou já? Não, eu vou tentar esse ano, né? Espera aí que quando dê certo, né? Dê tudo certo, eu vou tentar. Esse ano de novo, na verdade, que eu tentei ano passado, mas eu não consegui passar. Eu vou tentar esse ano de novo, bora ver se dá certo. Uhum. A academia, né? Uma carreira acadêmica, ela veio ser uma preocupação ano passado para mim. Preocupação e interesse, né? Nesse sentido. Antes mesmo eu entendia que eu precisava trabalhar logo. Eu não conseguia trabalhar pela pesquisa.
Eu precisava logo trabalhar mesmo de maneira, em alguma instituição, algo nesse sentido. E quando eu me formei, eu iria trabalhar na UNAMA, como supervisora de um projeto. Só que aí, né, veio a pandemia. Grande pandemia, hein? E aí não deu mais certo, também a dinâmica mudou lá. E eu já estava fazendo uma pós-graduação, porque era a escolaridade mínima para além da graduação, lógico, mas para estar trabalhando. Então, eu fiz uma pós para poder trabalhar na UNAMA. O trabalho não veio e a pós continuou, né? E aí foi quando eu comecei a atender, fazer psicoterapia individual. Ah, você atende individualmente também. Esse ano eu dei uma segurada para focar justamente na educação, né, na questão da nossa carreira acadêmica que eu quero estar construindo, que eu estou iniciando. Aí eu segurei os atendimentos um pouquinho, mas eu pretendo retornar em breve. Qual é a linha que você adota na sua psicoterapia? Eu me referencio Você... pela abordagem centrada na pessoa, que é uma vertente O humanista. Rogers? Isso, dele mesmo. É o Carl Rogers quando ele... A formação na ACP também, pelo instituto daqui, e hoje eu supervisiono as estagiárias com ênfase na ACP também. Você sabe quando o Carl Rogers, acho que foi em 83, até uma coisa assim, esteve no Brasil, ele foi profundamente hostilizado. E você vai tomar um susto pela esquerda. Que choca. Pessoal dentro da área psi, de esquerda, foi lá hostilizar o Carl Rogers. Coitado. Depois eu conheci pessoas que me disseram, olha, me arrependo tanto, mas fizeram. Entendeu? Fizeram. Né? Aquilo que a direita fez com a Judith Butler em 2017, em São Paulo, mais ou menos a esquerda fez com Carl Rogers quando ele esteve aqui no Brasil por volta de 83. Maria, eu sabia que ele não foi bem recebido, mas não sabia que tinha sido dessa maneira. Não, foi meio brabo, foi meio brabo. Não, o que fizeram com a Judith Butler foi pior. Né? Foi pior, mas ele não foi assim tão simples o recebimento, não. Tá? Não foi assim tão... Não jogaram ovo nele, eu acho que não. O pessoal era mais civilizado na época, ainda não tinha aprendido. Então, o que eu quero dizer é que esse negócio de para recepções e tal, esquerda e direita, às vezes se unem muito no mau comportamento. Né? Quer dizer, a gente pode discordar, mas não precisa hostilizar. Vamos para o debate, não é isso? Sim. Vamos para o debate. Né? E essa tua opção pelo Carl Rogers, ela vem de curso, de alguma coisa? Ou foi tua pós? Como é que foi essa? Não, foi na faculdade mesmo. A gente tem que, como eu escolhi fazer estágio na clínica, então a gente tinha que escolher uma ênfase. Mas aí, ali pelo meio do curso, eu tive aula com uma professora, que é a Doroteia, que é da ACP, né? E a maneira como ela trouxe a ACP de uma maneira muito crítica, voltada, assim, para questões de transformação social, né? E aí eu falei, caramba, é isso aqui. É isso daqui que eu quero seguir. Né? E foi a partir dela, da inspiração dela, das aulas dela, que eu escolhi seguir a ACP. Tenho minhas críticas à ACP, claro. Nem o Rogers quis cristalizar a teoria dele, quem dirá eu vou fazer esse serviço, coitada. Né? Então, tenho minhas críticas, mas eu vejo ela como uma potência, assim, para enxergar as relações humanas de uma outra maneira. E aí foi a partir dela, de inspiração dessa professora no meio do curso, que eu escolhi a ACP e cada vez mais que eu estudo, eu só me identifico ainda mais. Você pode dizer rapidamente, sucintamente, o que é essa abordagem centrada na pessoa? Quer dizer, as outras não são? Digamos, Freud, quando trabalha com o inconsciente, com não sei o quê, ele não tem uma centralidade de pessoa? Quer dizer, por que você se declara com centralidade na pessoa? Qual é, brevemente, o que é isso e rapidamente também o que... Não adianta a gente se aprofundar aqui nisso, né? Qual é a diferença para você? Sim. Eu entendo que quando o
o Horses, né, ele foi falar sobre uma terapia, virou abordagem só muitos anos depois, mas quando ele faz uma terapia centrada no cliente, é porque ele entendia que agora o foco para a saúde, né, o foco de interesse da psicologia deveria ser a pessoa. Né? O Freud ele focava muito no inconsciente, né, nos estudos do conteúdo inconsciente, na maneira como se estruturava, assim como o behaviorismo, que era também a força da época, focava no comportamento. E aí ele entendia que, caramba, não, a gente está perdendo o que é o de mais importante, que é a pessoa em si. Né? Essa pessoa que é experiencial, essa pessoa que é potencialidade, né? Essa pessoa que tem um campo muito grande de ser e de estar e de se construir. E aí ele forma uma terapia centrada no cliente. Muitos anos depois, que ele vai mudando o foco de interesse também, que ele passa a estudar grupo, ele passa a estudar sobre família, sobre aprendizagem, é que ele muda para a abordagem. Ele entende que agora ele extrapolou, não era mais só psicoterapia, agora era uma abordagem que centrava na pessoa. É por isso que tem esse nome. Tá. Mas o Freud até tentou, né, se arrumar depois, mas já tinha causado muito estrago. É porque houve uma época que eu me interessei muito por essa área psi, né? Então nossa, havia um bando de vertentes, né? Uhum. Eu estou tentando me lembrar o nome de um camarada, mas era muita vertente psi, muita vertente. E, bom, para você ter ideia, eu consegui a proeza de fazer análise freudiana, mas, olha, eu nunca me deitei no divã, não conseguia. Eu acho que eu não tinha flexibilidade corporal para deitar no divã. E depois eu fui fazer um grupo haitiano. Você sente a diferença? Era individual, fui para grupo e ainda por cima haitiano. Uhum. Um negócio, ou seja, eu não sei se eu desaprendi o que eu aprendi, mas foi ótimo, te garanto que foi muito bom. Foi muito bom. E você fez alguma terapia? Porque, assim, você, para ser psicanalista, você faz aquilo que eles chamam de análise didática, né? Uhum. Você tem que passar por uma psicanálise. Você também passou por alguma terapia, alguma coisa? Sim, mas não Ou de não maneira, cobram isso? não de maneira obrigatória, né? Porque Não há obrigação de você passar por... não. Ah, É interessante, a gente pontua que é importante que a gente faça, né? Principalmente para as pessoas que escolhem atender na clínica, né? A orientação é que a pessoa ela possa cuidar de si, e a gente coloca a psicoterapia como uma dessas possibilidades de cuidado, né? Porque hoje o que eu converso muito com as meninas é também sair dessa visão de que a terapia ela resolve tudo e ela não resolve, né? Não tem como a pessoa estar em sofrimento, né? Porque ela não tem condições, né, de vida, assim, de conseguir se alimentar, de moradia, e dizer que a terapia vai resolver questões sociais. Não tem, né? Então, a gente entende que a psicoterapia ela é uma das possibilidades de cuidado. E ela é se remete interessante, mais ó. ao individual mesmo, né? Sim. E hoje a gente também tem a gente, né, algumas pessoas, né, de olhar também para uma clínica racializada, de entender que essa pessoa, por mais que venha enquanto indivíduo, mas ela vem atravessada por estruturas sociais, né, por questões sociais também. Então, o sofrimento dela, relacionado às vezes à autoestima, ou à identificação, a pertencimento, não é só porque ela, enquanto sujeito, não consegue se adaptar, mas às vezes é por questões raciais, de orientação sexual, relacionadas à violência de gênero, né? Então, assim, é importante que a gente se cuide a partir da psicoterapia, porque também é uma outra dinâmica de cuidado, mas ela não é obrigatória, porque também despende de recurso financeiro, né, Zen? Convenhamos, apesar de que hoje a gente tem muita clínica escola que faz atendimento gratuito,
ou com um valor de até R$ 15, mas ainda assim, dependendo de que público, né? E para quem a gente está falando que você consegue fazer terapia, R$ 15 às vezes é muito no final do mês. Né? Então. Ou seja, quase que você me remete a terapia ainda muito envolta na luta de classes. Será que eu estou errado? Não. Infelizmente, não, né? Não. É um processo, assim, a psicologia aqui no Brasil, coitada, passou por muitas situações, assim, muito complicadas, né? Mesmo de contexto político, econômico que estavam acontecendo aqui no Brasil. E tem algumas coisas que a gente ainda precisa ir descolonizando, sabe? A gente ainda precisa tornar uma psicologia mais localizada, né? Sobre que sujeitos a gente está falando, sobre que grupos a gente está falando, né? Quem são essas pessoas? Hoje o conselho ele tem um posicionamento muito mais político e muito mais crítico sobre fazer psicologia, né? Mas nem sempre foi assim. Então também há essa preocupação, né? Sobre como a gente tem formado essas novas pessoas. Eu fiquei encantado com uma revista, porque eu sou leitor de revista acadêmica. Eu acho que ler revista acadêmica, eu sou. Vai perguntar, Bárbara, quanto eu não passava de texto de revista acadêmica nas minhas aulas. Eu gosto. Tá? Então, é claro que muitas revistas de psicologia têm cuidado social, né? Mas essa aqui, existe, eu não sabia, existe uma Associação Brasileira de Psicologia Política. É uma grande associação e tem uma grande revista chamada Psicologia Política. Não sei. Se você não conhece ainda, procura. Uhum. Procura. Tá? Eu achei fantástico. E é aquela, por exemplo, eu também, na década de 80, eu cheguei a um livro chamado Meu Encontro com Marx e Freud, do Erich Fromm. Né? Eu achei interessantíssimo. Tá? Depois, é claro, eu fui conhecer a esquerda freudiana, aquela coisa. E aí mas, por exemplo, a área marxista estão melhorando muito. Tá? Havia uma separação muito grande, quer dizer, você falar de Freud era isso, Freud era burguês. Hoje em dia parece que nós estamos fazendo um cruzamento muito interessante dessa nossa área social com a área psi. Né? Uhum. Inclusive na área nossa de história, tem um historiador chamado Peter Gay. Esse termo gay para os anglo das contas, é um nome comum, né? GAY. Né? É um nome comum. O Peter Gay é um historiador respeitado e freudiano. Né? Um camarada que escreveu, inclusive, Freud para historiadores. Tá? Uhum. Então, essa mistura eu considero assim, muito interessante, muito salutar, a gente não ficar fazendo essas separações, né? E ideologizando demais, dizer assim, olha, esse pessoal psia tudo burguês. Né? Isso é coisa horrível. E aí eu estou encaminhando para te fazer a seguinte pergunta. Ou não é bem pergunta, não, é uma colocação para a gente pensar. Houve, durante muito tempo, uma grande resistência aos médicos e médicas. Eu ficar falando médicos aqui daqui a pouco, nossa, vão me pegar, né? E aí eu tenho que falar médicos, não sei o quê, tal, né? Médicos e médicas, principalmente aos médicos, que as mulheres só vão entrar na medicina depois, né? Como médicas, como enfermeira, não. Mas eles parecem que conseguiram quebrar essa resistência. Hoje em dia, é muito comum o pessoal procurar médico. Não era. Nem sempre foi assim. E
Mas parece que procurar psicólogo, psicanalista ou qualquer terapeuta não é uma coisa muito comum ainda. Não. Além da questão financeira, que também pega os médicos, né? Mas agora está tentando popularizar mais a ida ao médico, um plano de saúde, com não sei o quê, sei lá. Né? Uhum. O que você colocaria mais que nós precisaríamos fazer para vulgarizar, no bom sentido, vulgarizar o atendimento psíquico? Eu penso que a gente expandir, né? O que a gente está oferecendo enquanto serviço de psicologia. A gente ainda relaciona muito, e aí a gente, sociedade, senso comum, às vezes isso ainda é reforçado por alguns profissionais, de que a psicologia ela é só para o tratamento, entre aspas, da doença ou do adoecimento. Né? E psicologia não é só isso. Ela é um ponto, lógico, né, quando a gente vai falar sobre questões de saúde mental, né, que é muito relacionado a O médico também é procurado para tratamento, né? Uhum. Mas não só, também no caso preventivo. Né? Isso. E aí, há como a gente chegar à psicologia nesse nível? É isso que você está encaminhando, inclusive. Isso. É a gente perceber a psicologia como um campo assim, de possibilidades, né? Um serviço de possibilidades. Então, não é só para quando eu tiver em adoecimento, né? E estar em adoecimento também há muita relação com o fato da loucura, e que foi muito direcionado nessa questão da loucura às ciências da saúde, principalmente da medicina e da psicologia. Então, se eu faço é porque eu sou louco, é porque tem algum problema comigo. E isso é muito comum ainda, muito comum mesmo. Então, eu penso que é mesmo ir desfazendo, né, e desmistificando o que é o nosso serviço, o que é a psicologia, o que a gente oferece, né, talvez popularizar mesmo para além só de estar ligado a questões de doença ou de adoecimento. E aí o pessoal parece que lembra da psicologia agora em setembro, né, que a gente tem a campanha do Setembro Amarelo, de psicólogos, realmente. E aí, mais uma vez, ainda associado à questão de adoecimento. E um adoecimento, digamos assim, há uma diferença entre eu ficar com úlcera e eu adoecer mentalmente. Né? Há uma diferença assustadora. Né? Sim. Assustadora. Né? Inclusive, tem alguns adoecimentos, né, psíquicos, psicológicos, que geram adoecimentos físicos também, né? Como a gente tem a ansiedade, né, no estágio patológico, ela desenvolve gastrite nervosa, por exemplo. O pessoal chama de psicossomática, né? Isso. Então, mesmo... Tinha uma corrente, hoje em dia é muito contestada, da antipsiquiatria. A antipsiquiatria tinha pessoas de esquerda, né, como Frank Basaglia, né, ou os britânicos, Blair é outro. Mas o Ronald Lang e tal. Mas havia o Thomas Szasz, por exemplo, americano, que era liberal, de direita. Mas eles tinham uma coisa comum, eles diziam, o Thomas Szasz, inclusive, era enfático nisso. Ele dizia, olha, não existe doença mental, a gente adoece do fígado, doença mental não é doença. Tá? Eu não estou querendo discutir isso aqui, não, só estou querendo dizer que é muito controverso. Mesmo essa questão é controversa. Né? E o Thomas Szasz dizia que a grande invenção para empoderar os psiquiatras foi a invenção da esquizofrenia. São coisas discutíveis, eu não estou defendendo, eu estou colocando as posições. Tá? Porque, de repente, alguém pode pensar que eu estou defendendo. Olha, eu gostei muito da antipsiquiatria, eu não vou negar, não. Aprendi muita dialética com eles, mas... Faz um recorte da tua fala. O professor Zen é a favor da antipsiquiatria. Não, porque eu acho que eu não devo me intrometer tanto. É mais válido não diria, mais razoável você discutir isso do que eu. Entendeu? Embora eu possa discutir, mas é mais razoável
você discutir do que eu, tá? Embora eu acho que a minha intervenção, como aliás a intervenção de todas as pessoas, né? Entendeu? Mas, como a gente pode notar, essas coisas são muito discutíveis, né? Não existe uma coisa afixada, assim, que a gente tem que seguir. Não. Felizmente, a gente tem como escolher. Né? E aí tem... também vou te colocar isso. Essa questão, por exemplo, se eu banalizar, e banalizar no bom sentido também, tá? A psicologia, eu não vou tirar o poder de muito psiquiatra, isso não se choca um pouco com noções corporativas, essas coisas. O que você tem a pensar sobre isso? Sobre o que exatamente? Esse corporativismo, se eu banalizar a psicologia. Veja bem, não estou querendo dizer com isso que todos podem ser psicólogos. De médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? Sim. É um refrão. Não é isso. Não é dizer que eu, por exemplo, sou tão psicólogo quanto você. Como o pessoal está querendo fazer agora com a liberdade de expressão, né? Eu posso dizer aquilo que eu quero. Não é isso. Você é psicóloga e eu não. Tá? Mas essa banalização para o bem da psicologia, de que uma pessoa diz assim, olha, eu não estou me sentindo muito bem, eu estou achando que está havendo alguns desarranjos na minha vida, eu vou procurar um psicólogo. E você acha que isso tira um pouco do empoderamento de alguma classe de psiquiatras, de psicólogos? Ou você acha que não, que seria o contrário, eles ganhariam com isso? Eu não vejo assim como negativo, até porque são serviços muito distintos, né? A psicologia, pelo menos pela psicoterapia, isso, para o atendimento do psiquiatra, para mim, são muito distintos. Então, ótimo, você me ajudou muito. Então, você pode explicar a diferença entre um psicanalista, um psiquiatra e um psicólogo? Tá. Muito obrigado, olha, muito obrigado. Um psicanalista, ele não necessariamente precisa ser um psicólogo. Para ser psicanalista, ele tem que passar por uma formação para ser psicanalista. Né? Só interrompendo, porque você sabe que o Freud, a época de Freud, você, para ser psicanalista, tinha que ser médico. E eles chamavam os não médicos de leigos. Até um bom tempo, né, você não conseguia entrar na psicanálise sem você ter sido médico. Né? Isso é a formação original de Freud. Parece que hoje em dia não é mais assim. Desculpe a interrupção. Não, vamos imagina. lá. Não, hoje precisa fazer a formação, né, que tem, eu não lembro assim, se são 2 ou 3 anos, para ter uma formação para ser analista, né, que é o psicanalista ou analista, como geralmente chama. O psicólogo, ele precisa ter formação em psicologia. Né, ele precisa ali passar pela graduação e tudo para ser psicólogo. Quando ele sai da faculdade, ele pode escolher alguma das ênfases. A minha é ACP e tem ênfase em psicanálise. Por mais que ele tenha escolhido a ênfase em psicanálise, ele ainda não é um psicanalista. Ele precisa passar pela formação em psicanalista para poder ser psicólogo e psicanalista. E o psiquiatra, para além, né, de ter a formação em medicina, a gente faz uma distinção, né, do psiquiatra, ele vai estar ajudando nessa parte mais química, né, em relação ao cérebro, em relação às medicações. Já o psicólogo, ele vai estar cuidando, o psicólogo e o psicanalista, eles vão estar cuidando de questões psíquicas, emocionais, né, de atravessamentos, assim, pessoais, sociais também. Então, a gente entende que a gente pode trabalhar juntos. Né? O psicólogo, ele não receita, o psiquiatra receita. Pode trabalhar ali em conjunto, porque é muito uma coisa que eu converso muito com as minhas meninas, né, com as minhas estagiárias, que a gente precisa ter muito cuidado em ambos os lugares, tanto em achar que tudo é solução para psiquiatra, assim, encaminha logo para o psiquiatra, né, encaminha para um CAPS, para fazer uma avaliação, começar a medicação, quanto também negar a existência do psiquiatra. Para mim, ambos os extremos são muito perigosos. Um de acabar medicalizando a vida, né, então, de questões
que são de sofrimento humano, são questões existenciais, tudo, eu não dar espaço para que aquilo seja vivido, né? E achar que isso logo precisa ser medicalizado, quanto também negar, né, que há um desarranjo, às vezes, químico, né, do cérebro, né, em relação a neurotransmissores, que precisam ser regulados, né, para que a pessoa consiga desenvolver atividades mínimas, básicas, no cotidiano. Então, eu entendo que é uma relação assim que precisa ser tratada com muito cuidado, com muita sensibilização e de maneira muito crítica também, né? Sem esquecer que, para além das duas áreas, tem uma indústria que ganha muito, que é a indústria farmacêutica, né? Então, a gente está brigando, a galera está lucrando, né? Então, é importante que a gente não perca de vista algumas nuances, né, desses trabalhos, mas a psiquiatria e a psicologia fazem tratamentos muito distintos. O psicanalista seria, digamos assim, uma corrente dentro da psicologia, ou você acha que há muita diferença? Ou é questão de abordagem, simplesmente? Da formação da formação para psicanalista eu não conheço muito, né? Mas antes a psicanálise, e hoje, na verdade, eu acho que ainda é vista como uma área do saber independente, né? Não à toa que tem uma formação para psicanálise. Só que com o decorrer do tempo, né, ela acabou sendo instituída para psicologia também. Por isso que a gente vê na graduação como uma vertente ou como uma força da psicologia, né, como uma abordagem também a ser seguida, a ser conhecida. Eu acho que é um pouquinho dos dois. Ela é tanto independente, porque precisa dessa formação para a pessoa ser, de fato, psicanalista, quanto também ela também está incorporada na psicologia por estudar ter o mesmo objeto de estudo que é o ser humano. Tá. E com relação a questões sociais, por exemplo, eu me lembro de graduação de psicologia em que tinha filosofia, inclusive, e sociologia, não sei o que. Vocês ainda têm isso? Ou se fechou mais a graduação de psicologia? Não, o primeiro semestre, pelo menos na minha época, enquanto aluna, a gente tinha sociologia, eu acho que filosofia diretamente eu acho que a gente não tinha, mas a gente falava sobre sociologia. Nossa, meu Deus, faz tanto tempo que eu não lembro. Mas de sociologia eu lembro porque a professora ela foi muito marcante. Uhum. Mas ainda tem uma perspectiva bem multi e transdisciplinar, pelo menos no primeiro semestre. Na faculdade em que eu estou, os meninos do primeiro têm sociologia, sociologia e relações étnicas raciais, que são disciplinas em comum para quase todos os cursos nesse primeiro semestre. Então, a gente ainda mantém, né, uma grade bem transdisciplinar, assim. Na área de sociologia e antropologia, existe a possibilidade de a pessoa derivar para a psicologia social. Me parece, aí eu posso estar enganado, tomara que eu esteja, de que é mais fácil uma pessoa da área social migrar, digamos, para a psicologia social do que o pessoal da psicologia. As graduações de psicologia dão possibilidade de você migrar para a psicologia social? A psicologia social, pelo menos aqui em Belém, ela não chega a ser uma abordagem. Ela é uma área de atuação. Diferente de como é, por exemplo, em alguns estados do Nordeste, em que a psicologia social ela é uma abordagem. Né? E aí tem diferente de abordagem, que é aquela pelo como eu referencio, né, que é como eu enxergo o ser humano e as relações e o mundo. Aqui é visto como campo de atuação. Então, tem um trabalho na área social, né, que são os trabalhos, por exemplo, no CRAS, no CREAS. Que não é psicologia social, cá para nós, você me desculpa a franqueza, mas não é exatamente psicologia social. A gente tem como psicologia social comunitária, que é o atendimento à comunidade, ao coletivo. Porque a psicologia social é um pouco diferente, né? Como eu entendo, é claro, psicologia social, né? Sim. Que seria uma área muito mais para você estudar e fazer pesquisa do que propriamente dar atendimento individual. Né? Sim, não, mas a gente não faz o atendimento individual.
ela é vista, pelo menos aqui, e a gente vê de maneira bem, bem pouca mesmo, que também não é uma área, pelo menos na minha graduação, eu queria muito fazer o estágio social, mas não tinha gente para formar turma, porque não é algo tão escolhido, pelo menos na minha época, não sei se mudou hoje nas faculdades, mas na minha não era muito escolhido. Mas não é para fazer atendimento individual, mas é para um olhar mais coletivo, mais, de fato, social mesmo, sobre comunidades, sobre coletivo, né, sobre questões sociais. Bom, agora para a gente começar a pensar que vai terminar até depois de amanhã, né? Vamos agora falar um pouco da sua militância. Eu queria deixar ela para o final mesmo. Tá? Eu queria que você você já tocou, né, nessa questão da sua militância, mas como é que você é militante de ir para a rua, de pegar bandeira, de não sei o quê? Como é que é a sua militância? Parece que você atua tanto na área da negritude quanto na questão LGBTQIA+, não sei quantas letras, nossa, tem letra demais. Né? A diversidade não para, né? Como é que é essa sua militância? Você cruza uma com outra? Como é que é? Como é que é a sua militância hoje em dia? Eu não sou de ir para as ruas. Já fui quando eu era mais nova, que eu estava inflamada, né? O primeiro contato, assim, calor, inflamada significando pegando fogo. Que eu estava assim, já vou parar com tudo, agora que eu estava entendendo o que acontecia. Mas hoje não. Hoje eu não sou militante de ir para as ruas, eu faço parte de coletivos que envolvem não só a militância, mas estão muito mais voltadas para essa questão do ensino, da produção, né, como grupos de acolhimento. Então, assim, é mais uma militância mesmo de posicionamento, né, de enxergar a maneira como eu atuo de maneira diferente, não falar da psicologia a partir também de um lugar mais crítico, né, de falar do atendimento às escolas de uma maneira mais crítica também. Então, eu caminho assim mais por esse lugar. Quando precisa, né, que a gente se organiza, assim, é importante que a gente vá e tal, a gente se organiza no coletivo. Aí eu tô lá, mas não é algo que eu faço mesmo com frequência, de ir para a rua. Aquela atuação política, lutar por legislação, não sei o quê, também não é muito a sua. Não. Deixo para os meus amigos do direito aí. Não, tá certo. Bom, mais alguma coisa? Assim, quando a gente vai sair para as despedidas, você teria alguma coisa que o seu interlocutor aqui deixou passar? Que você gostaria mesmo de colocar? O que eu deixei passar para você? Nossa, que pergunta coisa. Eu acho que a gente conseguiu, assim, tocar em vários pontos, né? Relacionados à identidade, à formação, à atuação, né? Essa construção mesmo, né? Quando tu fala da infância e para chegar até aqui, que é o momento em que eu me encontro, eu acho que a gente conseguiu tocar em vários pontos. Eu quero te agradecer pelo convite, né? Bárbara me falou que, como tu me deu uma entrevista, porque eu já entrevistei o Zene, tá? Para os telespectadores aí, para um trabalho da graduação. Aliás, eu fiz uma chantagem, não foi? Ela me falou. Eu falei, não, vou lá sim. Né? Então, eu quero agradecer muito pelo convite, acho muito bacana a tua proposta, né? De falar sobre pessoas, sobre histórias, né? A partir também de alguns enfoques que ela me explicou, né? Que tem uns 3 focos, assim, de interesse do podcast, tudo, então, assim, muito bacana. Obrigada. Só isso? Você não tem nenhuma crítica, nada? Quer dizer, que coisa. Olha, faz uma... Só para me agradar, faz uma crítica assim. Só para me agradar. Eu adoro crítica, você sabia? O meu ambiente natural é o da crítica.
O elogio eu faço, sabe que, não sei se você já... Eu adorava participar de banca, né? Banca é assim, você pega, reserva 1 minuto para elogiar. Seu trabalho está maravilhoso, seu trabalho está excelente, continue, faz não sei o quê, ponto final. E agora vamos embora? Aí leva 1h30 metendo o pau no trabalho. Eu confesso que eu fico com um pouco de pena de fazer muita crítica no TCC, nas bancas. É mesmo? Falo bem pontual, assim, olha, eu acho interessante, né? Mudar isso daqui, tocar isso daqui. Fico sentida pelos meninos, coitados. Quer dizer que você pega leve. Eu acho que eu tô no início da carreira, né? Ainda não tenho muita coisa assim para devolver para eles, coitados. Deixa daqui mais alguns anos, bora ver se vai ser diferente. Não, eu vou perguntar. E aí, Bia, já endureceu um pouco o negócio? Já está pegando mais pesado? Já tá... Não é? Não, mas eu sempre acho, veja bem, que a crítica ela tem que ser construtiva. Você não pode criticar para arrasar a pessoa, é realmente para construir. Sim. Né? E eu, particularmente, acho isso. Acho que a crítica ela é fundamental para a construção. Tá? Fundamental mesmo. Senão a gente fica massageando o ego da pessoa o tempo todo. É bom, sabe, também, não é dizer que você não vai fazer isso, porque também só crítica a pessoa se desespera, né? Aí tem que procurar a Bia. Não, peraí, eu só recebo crítica. Eu vou procurar a Bia. Não é? Mas foi legal, eu gostei muito, tá, de bater papo contigo, muitíssimo mesmo. Eu estava querendo muito essa conversa com você, tá? Muito mesmo. E achei que foi muito legal. Sim, eu gostei também. Eu falei, meu Deus, o que você vai me perguntar que eu não sei? Eu não sei nada. Né? Eu considero, por exemplo, aquela frase atribuída a Sócrates, eu só sei que nada sei, muito prepotente. Né? Eu só sei que nada sei. Eu acho muito prepotente. Não, eu até não sei, mas deve haver alguma coisa que eu saiba. Não é possível. Né? Sim. Mas tudo bem, é legal pra caramba, tá? E é isso. Bom, pessoas, despedindo da Bia, eu quero sempre agradecer a Bárbara, o Lucas e o Marcos. Sem eles eu não ia colocar isso no ar, não. Tá? Mesmo. Não... eu não tenho condição técnica para isso, não. Ixi, dá muito trabalho subir para o YouTube, fazer não sei o quê. Não sei fazer isso, não. Né? E convidar vocês para sempre assistirem nosso bate-papo. Recomenda aos amigos, diz para os amigos, olha, é muito bom, o papo com a Bia foi excelente e tal. E se vocês não gostaram, dão aquele dislike desaforado, façam o seguinte, peguem os inimigos e recomendem para indicar uma coisa péssima para eles. Né? Os inimigos também merecem. Não é? E agradecer e inscrevam-se no nosso canal. Nós não temos a pretensão de ser monetizado pelo YouTube. Vou competir com Janones. O Janones, pelo menos, está do nosso lado atualmente. Que bom. Os outros eu não vou falar, não. Tá? Então, não temos pretensão nenhuma disso. Nossa questão é crítica o tempo todo, é levar à reflexão. Né? Então, façam isso conosco, participem, se inscrevam e não se esqueçam de fazer os comentários. Eu tenho que agradecer muito os comentários que nós estamos recebendo, né? Não me esqueci deles, mas eu coordenei uma revista em Braille chamada Alternativa. E na Alternativa eu estipulei uma regra muito interessante. Eu só publico as críticas. Os elogios eu agradeço em bloco, mas as críticas eu publico. Tá? É sério, o pessoal que acompanhou a revista Alternativa sabe que isso é verdade. Então, eu
posso pedir os comentários, critiquem à vontade, ajude-nos com suas críticas. E lembrar aquele dito que eu achei maravilhoso na TV Futura: as perguntas são muito mais importantes que as respostas. Ei, pessoas? E tchauzinho, né? Tchauzinho, Bia, e vou continuar chamando a Bia de Bia. Sim. Alô. Vou encaminhar para desgravação aqui, tá bom? Certo. Obrigada. Tchau, gente. Falou.